aquele que deseja, aquele que requer algo a mais, assim como Pedro, fé e foco. E a sua caminhada, talvez você já viu que Jesus, ele opera grandes maravilhas, sim ou não? Na nossa caminhada, nós vemos aí que Jesus é aquele que faz milagre, aquele que aqui na Bíblia ele faz milagre e ainda ele continua fazendo milagre, porque ele é o Deus de milagres, amém? E ele sempre vai continuar fazendo para aqueles que requerem algo, para aqueles que desejam algo a mais com ele, uma intimidade a mais com ele, sim ou não? Então nós vamos aprender isso. E andar sobre as águas é algo que você jamais vai se esquecer. Pedro ele anda sobre as águas, algo ali inédito, né? Algo ali que eu creio que os discípulos que estavam ali dentro do barco ficaram admirados, né? Vendo Pedro andar sobre as águas, vendo Pedro caminhar sobre as águas. Então ali isso ficou inesquecível. É algo que Pedro, eu acredito que ele jamais se esqueceu. Então andar sobre as águas é a vitória, é aquilo que você almeja. Andar sobre as águas é você vencer aquilo que está te afligindo, aquilo que aflige você no dia a dia, a tempestade que aflige você, a assolação que aflige você, é algo que você jamais vai esquecer, porque Deus, ele vai fazer você andar por cima das águas, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Então ali Jesus, ele se despediu das multidões e foi para o monte orar, enquanto seus discípulos estavam dentro do barco. A palavra de Deus diz que já era tarde, e ali se começou a fazer uma tempestade. Começou ali um tempo alvoroçado, um tempo a qual estava se mudando, né, para uma tempestade, e ali eles estavam longe da beira do mar, da terra, longe da areia, longe daquilo que eles podiam se sentir mais seguros. Então, eles vendo aquele tempo, eles vendo aquela tempestade, eles começaram a se assustar, porque é assim na nossa vida, né? Nós passamos tempos assustadores na nossa vida, tempestades que se formam, né? Vendo que onde as ondas também elas nos açoitam nas vidas, né? Os problemas, né? Pessoais, familiares, né? Ele nos açoita, e assim estavam os discípulos naquele momento, porque o vento também estava o quê? Ao contrário. Olha para você ver, o barco estava longe, muito longe da terra, eles estavam sendo açoitados e o vento estava indo ao contrário. Olha os problemas.
que eles estavam vivendo. Mas a Bíblia fala que andar sobre as águas é algo que requer uma fé, é algo que requer o sobrenatural, amém? E andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por muitas das vezes, a doença, a enfermidade, uma notícia triste, que vem para nos açoitar. E quando Jesus ele faz a pessoa andar sobre as águas, ela deseja vencer qualquer tipo de problema. O medo, primeiramente, Jesus ele faz aquela pessoa ter uma vida regalada com Ele, uma vida abundante com Ele. E a sua coragem, ela tem que se contagiar com a fé, A sua coragem, ela não pode se contagiar com dúvida. Será que eu vou conseguir vencer esse problema? Será que eu vou conseguir vencer as radioterapias? Será que eu vou conseguir vencer as sessões? Será que eu vou conseguir vencer a cirurgia? Deus ele fala: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Então as pessoas elas querem andar sobre as águas, mas para andar sobre as águas, a sua coragem ela tem que se contagiar com a fé. A sua coragem ela vai trazer a intrepidez e vai fazer esta fé crescer. A coragem ela tem que se contagiar com a fé, porque isso vai fazer você crescer, é ou não é? Vai fazer você crescer. E diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a ousadia. Estavam ali vários discípulos, estavam ali vários homens que andavam com Jesus dentro do barco. Mas só Pedro disse: ó Senhor, se é tu mesmo, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha a ousadia, olha a fé, olha a coragem, olha o foco. Então, a coragem de Pedro se contagia com a fé. E a sua coragem tem que se contagiar também com essa fé, para que ela venha crescer. Jesus te chama para andar por cima de toda tempestade que está te afligindo. Jesus ele te convida nesta noite para andar sobre as águas por aquilo que está te assolando. Mas para isso você precisa falar como Pedro: Senhor, se é tu mesmo na minha vida, manda-me ir contigo por sobre as águas. E no versículo 29, e ele disse: vem. Quem disse isso? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém, igreja? Quem tira os olhos de Deus, ele se afunda. A palavra de Deus, enquanto diz que Pedro estava se contagiando com a fé, estava ali sendo ousado, estava ali com seu foco, estava ali com a finalidade, com a sua perspectiva ali de que Jesus estava ali na sua frente.
Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro repara, a partir do momento que Pedro tira o seu foco, a partir do momento que Pedro, ele deixa aquela cena ser roubada, aquela cena ser tomada de sua visão, dos seus olhos ali da fé, a palavra de Deus diz assim no versículo 30, que Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou. Então, se você olhar, quem tira os olhos de Jesus, quem tira os olhos de Deus, se afunda, né? Se afunda. As tempestades, as ondas que açoitam, o vento que são ao contrário, as tempestades, as assolações. Mas quem tem foco, quem fita os olhos em Jesus, ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, porque eu sou contigo. Vem que eu vou te fazer andar sobre as águas, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te entregar as maravilhas que eu tenho para a tua vida. Mas quem tira os olhos de Jesus, aqui é a prova. No versículo 30 diz: reparando porém na força do vento. Muitas pessoas reparam na força do vento, muitas pessoas reparam no problema, muitas pessoas focam no problema, focam naquilo que é para ela, colocar nas mãos de Jesus e confiar. Aquilo que é para ela, entregar para Jesus a solução, na verdade. A solução do problema é quem? Jesus. Mas muitas pessoas preferem reparar na força do vento e ter medo de encontrar algo novo, né? As maravilhas de Jesus, os prodígios, sinais, o milagre. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, ela foca na força do vento. O médico dá uma notícia a qual ela não queria receber, a família também não queria receber a notícia triste, mas ela já viu, já ouviu, já presenciou as maravilhas de Deus, ou na vida de alguém, ou dentro de sua casa. Mas quando é com ela, quando ela recebe esse impacto de uma notícia triste, ela repara na força do vento. Ela tem medo de enfrentar e andar sobre essas águas. E Jesus quer fazer você andar sobre as águas. A cura, a libertação, a restauração, a transformação de vida é isso, é andar sobre as águas. Mas como que eu vou andar? Como que eu vou alcançar a restauração? Como que eu vou alcançar a libertação? Como que eu vou alcançar na minha vida, sendo que eu reparo na força do vento? Eu estou dizendo que o problema é maior do que Deus, que o problema vai vencer a minha fé, que o problema vai abater a minha segurança que está em Cristo Jesus. Então, o medo faz com aquilo venha o quê? Trazer para dentro do seu coração a insegurança. E quando nós temos a insegurança, a fé, a coragem e o foco, eles não estão aonde? Vinculados, eles não estão dentro do nosso coração. Porque o que o diabo quer é isso, o que o inimigo quer é isso, fazer com que você começa a se submergir, começa a se afundar, dizendo: não tem mais jeito, para o meu marido não tem mais solução, para o meu filho não tem mais solução, para a doença o médico está certo, o advogado está certo, o juiz está certo. Mas quando Jesus disse assim: tende bom ânimo,
A pessoa prefere ouvir a voz do vento. A pessoa prefere ouvir a força do vento. A pessoa prefere ter medo e começar a submergir do que clamar e gritar como Pedro gritou: salva-me, Senhor. E quando Pedro começa a gritar: salva-me, Senhor, ele já estava começando a submergir, a se afundar, porque ele começa a reparar na força do vento, na força contrária. É assim na nossa vida espiritual, é assim na nossa vida. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando há um ponto, um pingo, uma sombra de dúvida, algo duvidoso dentro do nosso coração, o poder de Deus, o poder da fé, ela não é alcançada. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está prontamente com as mãos o quê? Estendidas. As mãos do Senhor Jesus nunca vai estar o quê? Encolhida, sempre estendida, pronta para nos salvar. Pronta para nos salvar. Amém? E diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Quando você se concentra muito nas tempestades, o problema se torna assustador. Quando você foca muito na tempestade, no problema, nas circunstâncias, no momento, ali se torna o quê? Assustador. Isso pode te oprimir e te fazer afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. A voz do vento. O que é a voz do vento? É a voz do assolador. Quem é o assolador? O diabo. Tem muitas pessoas que dão voz, dá credibilidade à voz do diabo e não dá credibilidade à voz de Deus. Olha, você está passando por um problema. Glória a Deus. Deus vai o quê? Me curar. Glória a Deus. Deus está comigo. É isso que Jesus ele disse. Tende bom ânimo. Ainda que passarei por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: tende bom ânimo. Se eu venci, você também vai vencer. Se eu venci, você também vai glorificar o meu nome. E diz mais: foque com o seu coração. Pedro, enquanto Pedro estava com o seu coração focado, com a sua alma focada, com o seu objetivo, com os seus olhos fitados, nada fez ele afundar. É assim na nossa vida espiritual. Por muitas das vezes nós temos aí os nossos objetivos, os nossos sonhos, é ou não é? Temos aí algo para que nós desejamos alcançar, né, na nossa vida, e por muitas das vezes nós não colocamos o nosso coração. Nós queremos, mas não aplicamos o quê? O nosso coração. E quando nós aplicamos o nosso coração, nós colocamos o coração, focamos, né, com o nosso coração, nada, nenhuma voz da direita e nenhuma voz da esquerda, nenhuma voz vai te importunar, porque a tua alma, ela está focada, a tua alma, ela está segura, e isso também te faz andar sobre as águas, quando você foca com o teu coração, não quando você deseja algo, mas o seu coração está longe. O teu coração tem que estar focado em Jesus para você alcançar a tua vitória. Amém, pessoal? Então Pedro nunca viu. Pedro ele teve que andar sobre as águas
para ele ver e crer. E talvez você nessa noite precisa andar sobre essas águas. Você precisa experimentar, você precisa ter essa experiência de andar sobre as águas. É só você ter coragem, foco e fé, ousadia. Foi isso que Pedro teve. Talvez todos aqueles discípulos pensaram em ir até Jesus, mas o único que teve a ousadia, tenha esse espírito de liderança e tira o medo do teu coração, porque se você tirar esse medo do teu coração, Deus vai fazer você chegar ao seu objetivo. Aonde você determina chegar, Deus vai fazer você alcançar, em nome de Jesus, amém? E até quando você vai ser afetado pelas fortes ondas e fortes ventos? Até quando? Até quando você vai deixar ser afetado por essas ondas, né? Por esses ventos? Até quando, pelo medo, você vai deixar ser afetado? Deus tem algo para entregar para você. Deus quer te pegar na mão. A mão do Senhor Jesus está estendida. Então, se ela está estendida nesta noite, você diz ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero pegar na sua